Boa tarde, telespectador, 12 horas e 2 minutos. Rodovias. Eu estive novamente em Porto Alegre, voltei e sempre tem que reclamar. E eu vou continuar insistindo nisso, porque vai morrer mais gente do que já morre nas estradas. Ali de Charlau, um bom trecho, onde recapearam a RS 240, não está sinalizado. Quem retorna de Porto Alegre simplesmente dirige às cegas à noite ali, porque faróis altos, que a polícia rodoviária não está nem aí, não coíbe isso, né? Aliás, é difícil encontrar a polícia rodoviária na estrada à noite. Não coíbe, e aí tem os faróis altos em sentido contrário e a rodovia não sinalizada. A sinalização horizontal, que é básica, elementar, é a primeira coisa que deveria ser feita. Concluiu o recapeamento, o conserto, faça imediatamente a sinalização. Isso não está acontecendo. Lamentavelmente, por quê? Descaso, descuido, falta de respeito, falta de vergonha na cara. Eu até acho que eu até citei isso. Isso até foi boicote, até contra o governo do Estado. Só pode ser. Não existe uma explicação razoável. Tempo bom, beleza. Não dá para alegar nem sequer que chove, que não dá para pintar porque chove. Até quando, os senhores do DAIR? Até quando isso vai ficar assim? Mas a da EGR, né? A empresa gaúcha de rodovias tem que resolver. Mas quem é subordinada a alguém do governo. Se não for ao DAIR, deve ser o secretário dos transportes, ou o governador do estado direto, sei lá, mas que tem alguém superior a eles, tem. O que é que estão fazendo para resolver o problema? Houve um acidente na freeway na madrugada de sábado para domingo. Um veículo em alta velocidade, certamente, perdeu o controle, atravessou a rodovia e capotou sobre um outro carro que vinha em sentido contrário. Morreram 3 pessoas. Aqueles que estavam no outro carro, que não tinham nada a ver com a história, morreram. O casal morreu. Sobrou o cachorrinho deles só, que estava dentro do carro também. Cheio de latas de cerveja. Lamentável. Mais uma vez, a probabilidade de que o álcool tenha provocado aquilo é assim, palpável. Não é aquele álcool que vai 2 casais jantar num restaurante e tomam uma garrafa de vinho ou tomam um chopp. Não. São esses delinquentes bêbados que enchem a cabeça de trago, de cerveja, de vinho, de sei lá do que, de uísque, de bebidas, e saem para a estrada depois dirigindo. Bêbados. Não aquele bêbado social, aquele beber social, aquele bêbado de sair com tontura mesmo. Esses caras matam gente. Pois é. Mais 3 morreram. No total morreram nas estradas do Rio Grande do Sul nesse fim de semana, 9 pessoas. Nós temos um feriado na semana que vem, nesse fim de semana agora. Dia 15 de novembro é feriado, sábado. Será que vai acontecer alguma coisa diferente? Quem sabe? 18 mortos, dobre o número de mortos. Quando nós vamos adquirir noção? Quando as nossas autoridades vão sinalizar adequadamente as rodovias? Quando as fiscalizações serão adequadas realmente? Não ficam enchendo o saco, multando quem está a 64 por hora ou 81 e deixam o cara rodar a 140 numa boa. Pois é. Enfim, está na hora de nós começarmos a tomar ambos os lados. Quem é obrigado a fiscalizar e quem tem que se portar decentemente, faça a sua parte. Vocês notaram como funcionam as coisas? Eu já tinha notado isso há muito tempo e até comentei sobre isso. Quanto mais a imprensa dá divulgação a algumas coisas, mais elas acontecem. Por exemplo, aquele Leonardo Pareja, aquele bandido da luz vermelha que matou um monte de gente, virou capa da Veja. Depois dele começou a aparecer um monte de bandidos que queriam também aparecer na imprensa. Quanto mais a imprensa dá respaldo a esse tipo de gente, mais eles fazem. Querem agora o outro exemplo? Vocês viram os pelados? Sem noção, de uma estupidez, de uma ignorância, isso, atroz. É o tipo da coisa que eu até ouvi um advogado comentando que não há uma legislação específica que possa se punir uma pessoa porque ela está pelada, porque ela pode estar protestando.
Alguém protesta pelado, meu amigo? Quem está pelado aí está querendo fazer propaganda. Propaganda é alma do negócio. Está faltando macho para essas mulheres? Está faltando mulher para aquele homem que andou virando pelado? Ou falta homem para ele mesmo também? É isso aí que tem que ser encarado. Isso é falta de pudor, de respeito. Nós, seres humanos, desde Adão e Eva, usamos roupas para tudo que se faz. Até na praia se usa roupa. As mulheres usam umas roupinhas pequenininhas, mas existe a roupa. Agora, andar pelado na cidade, onde todo mundo está bem vestido, está adequadamente vestido, e não há nada que impeça isso. Realmente, a nossa Constituição de 88 é digna do Congresso Nacional Brasileiro. Aquele que tinha e os demais que vieram depois e que não mudaram até agora. Desde 88, que ela é permissiva, estúpida, ignorante, um lixo, a Constituição brasileira, que não prevê que alguém que tome essas atitudes seja severamente punido, a rigor. Uma pessoa dessa tinha que fazer uns 6 meses de trabalho comunitário de manhã, de tarde e de noite, para aprender a respeitar, pelo menos, o básico das convenções sociais, aquilo que se permite que se faça em sociedade. É o mínimo. Muro de Berlim. Comemoraram 25 anos da derrubada do Muro de Berlim, festa, etc. Tal. Mas espera um pouquinho, nós temos que comemorar outra derrubada de muro. O muro lá que divide Israel, a Palestina. Ou aquele pode, aquele não tem problema. Aquele muro de Berlim dividia o comunismo, sabe aqueles que comiam criancinhas, aquela coisa toda, que nos impingiram essas idiotices aí na época. Eu era criança, adolescente, quando ouvia dizer que lá na cortina de ferro se comia criancinhas. Quer dizer, a grande imprensa, respaldando o capital selvagem que tomou conta da Europa e do mundo, nos enfiou goela abaixo essa do que comiam criancinhas. Pois caiu, o comunismo foi para o espaço, o capitalismo tomou conta, acabaram derrubando o Muro de Berlim. Mas espera aí, agora interessa ao capitalismo que permaneça esse muro que divide a Palestina e Israel? Deve ser. Porque não é o comunismo que está... Não, o comunismo não existe mais no mundo. Quer dizer, como é que é? Pois é. Quando vai cair o muro que divide a Palestina de Israel? Ou estão comemorando porque ele existe? Pois é. Bom, final de semana esportivo, teve um evento na Arena. Perdoem os colorados, mas né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: a Arena, como é um estádio novo, bem formatado, foi programado para ser um estádio multiuso, a torcida adversária ela não precisa passar em bretes, e não precisa passar onde ela pode ser apedrejada ou espancada, e que nem outros estádios mais antigos. Eles chegam lá escoltados pela polícia militar, entram embaixo da arena e sobem de elevador até o 4º andar. Isso, para mim, foi motivo de orgulho. Saber que a torcida adversária, nesse ambiente de estupidez que campeia nas praças esportivas, ela pode ficar tranquila que está tendo um tratamento VIP dentro de um estádio de futebol, a Arena do Grêmio. Aí começou o jogo. Não havia nenhum gremista que imaginasse que pudesse acontecer aquilo. Por todo o nosso passado de 2 anos, né? São 2 anos sem ganhar Grenais, 2 anos sem ganhar coisa nenhuma, o time 1-0, né? Aquela coisa toda, 8 resultados de 0-0, o time não tem ataque, etc. e tal. Jogando contra os Galácticos Vermelhos. William, Alex, Alan Ruiz, desculpe, isso não é gozação, não. É o Arangues e o D'Alessandro. Com o Nilmar, o jogador de seleção brasileira, no ataque. O que os gremistas esperavam? Tentar, talvez, um golzinho de contra-ataque ali, ganhar por 0,5-0, 1-0, coisa assim. Sobreviver no Campeonato Brasileiro. E o que se viu foi um massacre. O Grêmio triturou, literalmente triturou o Internacional. Não porque joga mais ou tem mais time. Não. Porque
O time do Grêmio entrou em campo com sangue nos olhos. Os jogadores jogaram com a garra e a determinação de que o futebol moderno exige. O Grêmio marcou o Internacional no seu próprio campo. O Internacional pegava a bola, o Grêmio estava lá com 3, 4 jogadores em cima deles. Qualquer jogador internacional pegado tinha 2 ou 3 do Grêmio em cima para tomar a bola. E eu acho que foram uns 3 gols que aconteceram assim do Grêmio, tomando a bola no campo do Internacional. Quer dizer, aí sempre se pergunta, mas por que não joga sempre assim? Bom, é o que eu ouvi dezenas de vezes, centenas de vezes, não sei quantas vezes, quando o Esportivo, por exemplo, jogava contra o Grêmio ou o Internacional, aqui na montanha, no estádio da montanha, na Montanha dos Vinhedos. Pô, se o Esportivo jogasse sempre assim, ele seria campeão gaúcho. Sim, só que o estado anímico de uma pessoa, não importa no que tipo de esporte, é fundamental um jogo, numa competição. E o Grêmio ontem jogou contra o Internacional para ganhar, entrou a fim de, e fez muito além daquilo que se esperava, do que o Grêmio esperava, do que os torcedores do Grêmio esperavam. Olha, meu amigo, 4-1 foi uma clara demonstração do motivo do Novembro Azul. Por que é Novembro Azul? Acho que os colorados descobriram ontem. Desculpe, eu tinha que tocar a flautinha, né? Final, 2 anos aguentando vocês, colorados, hoje era a minha vez, né? Então aguentem. E tem um detalhe, o campeonato não terminou, tem mais 5 rodadas, o Grêmio só está 1 ponto na frente internacional, lá em 3º lugar. Vai jogar contra o Criciúma lá, o Internacional tem o São Paulo quarta-feira, quer dizer, muita coisa pode acontecer ainda, até mesmo o Internacional passar o Grêmio antes do final do campeonato. O Grêmio tem problema sério, tem o Corinthians de São Paulo, o Grêmio tem problema sim. Não terminou o campeonato, mas o jogo de ontem terminou, não tem mais Grenal esse ano e deu para vocês, Colorado, com relação ao Grenal. 4-1 no Campeonato Brasileiro é diferente do Campeonato Gaúcho, viu? Pode ter certeza. Eu vou voltar daqui a pouco com os anuais do Departamento Jurídico da Câmara Municipal de Vereadores para nós falarmos sobre a sessão da semana passada e da sessão de hoje. Eu volto daqui a pouco.